Este é o episódio número 12 do CBcast Nota de Rodapé. Nós estamos com o Adriano Versiani, um naiense legítimo, vamos assim dizer, e escreveu um livro depois que ele mudou para São Luís do Maranhão. E ele recordou da época dele de infância, junto aqui do Rio Preto, na nossa região, e escreveu um livro que hoje é muito famoso, está na Amazon, sendo vendido, muito bem vendido, e foi referência um dos principais jornais críticos de literatura, o Le Monde, da França, e o livro dele chama-se Fragmentos de um Céu Submerso. Adriano Versiani é o autor desse livro e eu converso com o Adriano. Uma satisfação enorme, Adriano, conversar com você sobre esse livro, que é impressionante, simplesmente essa é a palavra que a gente coloca. Parabéns pela sua escrita, um naiense brilhando no mundo todo através da literatura. Ô, Rafael, muito obrigado pela generosidade com que leu o livro. Muito obrigado pelo convite também, tá? O seu podcast eu acompanho, é muito bom, aborda profundamente os temas, me sinto muito honrado de estar aqui. Beleza, a primeira pergunta, Adriano. Você nasceu aqui, o Naí é um naiense aqui no Noroeste Mineiro, mas hoje mora em São Luís do Maranhão. Como é que funciona essa mistura de pão de queijo aí, com a maresia ali, né, de São Luís? E como é que foi o processo de escrita desse livro tão importante, Fragmentos de um Céu Submerso? Né? Teve mais poeira ou teve mais vento do litoral nesse livro, hein? Rafael, pois é, cara, mineiro no Maranhão. Eu falo que, lembrando o Kozelik, né, que o Naí é meu espaço de experiências e o Maranhão é meu horizonte de expectativas, né? Eu acho que a pessoa que vê essas influências, né, que não são também tão diretas, tão relacionadas, elas são imbricadas e tem muito do Cerrado, né? Tem muito do chão naiense aí, tem muito do Maranhão também. Acho que é isso, uma relação bem heterogênea, não é tão homogênea. Rafael, eu não estou te ouvindo. Ah, tá. Uma história que o seu livro bem conta, né? Uma das entrevistas que você também deu para esses jornais famosos, explicando o processo de escrita do seu livro. Você faz muita referência à sua bisavó, Joviana. Ela contava causos para você dormir, né? E quando os causos dela eram tão interessantes que você pedia para ela contar mais, né? E ela dizia, não, o Adriano não tem mais conto para poder ler para você. Você virava para ela e dizia, não, então inventa um conto aí. E através disso, né, a gente percebe que houve uma certa influência já naquela época para você escrever. Vamos relembrar um pouquinho esse ponto, Adriano, se puder falar para o nosso sintonizado naiense e de todo o Brasil aqui sobre essa questão. No fundo, finalmente você atendeu o próprio pedido, né, que era para contar uma história. Achei muito legal essa sua leitura, faz todo sentido. Minha bisavó gostava muito de contar histórias. Ela tinha uma pensão aí, né? A gente chama aí de Boca da Ponte. No início do século XX ela já tinha essa pensão. Então, conheceu muito a região e me contava histórias. Uma delas, né, que até está na minha pesquisa também, de mestrado, é sobre o cangaço aí na região, né? O que ela chamava de cangaço, né? E cangaceiros que visitaram a pensão dela. E eu gostava muito de ouvir essas histórias. E a questão de inventar é muito interessante, né, cara? Porque tem a história. A história pesquisada, o real, mas a ficção também tem um tipo de relação com o real que é diferente, né? E você hoje é advogado mestre em história. O direito tem uma linguagem sisuda, rígida, né, Adriano? Cheia de juridiquês e regras. Nós estamos tentando aplicar a linguagem simples, a política da linguagem simples do CNJ, enfim. Como é que você pôde transformar a sua profissão, que é a profissão de advogado, naturalmente sisuda, muito formal, para passar para esse ponto, esse mundo da poesia, que é algo totalmente avesso a isso? Como é que essa válvula de escape pôde funcionar para você? Ô, Rafael, essa é uma pergunta complexa. Eu acho até que talvez a válvula de escape seja o direito, sabe? E porque
que acontece, cara? A minha relação com a poesia, ela me remete à minha adolescência, sabe? E a Sei. poesia sempre foi uma linguagem que conversou muito comigo, né, como leitor. E quando eu era adolescente, aí meus colegas lembram, às vezes eu escrevia também. A gente ficava ali escrevia humor, os colegas achavam graça, escrevia sobre o dia passado. Era, eu sempre gostei disso, essa linguagem mexeu comigo mais do que qualquer outra, mais do que a matemática, mais do que o português, mais do que a história. Então, ela me formou mesmo como ser humano, sabe? E é isso. Eu digo até que o direito, eu fui encontrar com o direito depois da poesia. E você tocou numa questão aí que eu queria falar também muito relevante, né? Que é a questão da nossa da desburocratização da nossa linguagem, né? Sim. Como profissional do direito, eu acho que é muito importante. Quanto mais nós conseguirmos avançar nesse sentido, vai ser bem melhor para todos nós, para os advogados, para a justiça, para a parte, para todo mundo. Isso não vai se qualificar em nada, a nossa postura, a nossa posição de profissionais, apenas nós iremos dar abertura, porque tudo que a gente escreve não é para nós mesmos, né? Não é para os profissionais do direito. Nós estamos aqui de passagem para resolver problemas das pessoas. Então, nada melhor do que uma linguagem muito simples. Existem aí vários exemplos de sentenças lavradas em poesia, petições iniciais também, que têm esse conteúdo. E é tão bom a gente ler, né, uma peça que tem uma linguagem simples, porque realmente faz a diferença. Muito E, bem. Sim, não, só um adendo. Eu falo que o que acontece? Hoje em dia, né, nós vamos trabalhar, fazer uma petição, falar sobre direito se tornou, porque nós estamos aí num sistema de precedentes, né? Eu acho sim. que é mais importante falar sobre os fatos do que sobre o direito. E aí entra a literatura, o poder de concisão, né, de atrair para essa leitura. Perfeito. Inclusive humanizar um texto, né? Que só nós humanos conseguiremos fazer. Esse título, Fragmentos de um Céu Submerso, é muito interessante, é impactante, né? Você vê, você consegue ver a alma do escritor aí e o que ele pensou na época. E é interessante quando eu li as suas entrevistas e li o livro também anotando do jeito que eu sempre faço. A gente pega um monte de referências, é um livro muito rico na questão de ideias e tempestade de ideias, é um brainstorm mesmo, que te transforma ali, e eu confesso que eu peguei o livro, achei que eu fosse ler ele bem rápido, né, e cada verso daquele eu ficava pensando, peraí, onde é que isso se encaixa, isso conversa com o quê? A gente ficava, acho que foi esse o propósito seu mesmo, a gente ficava um tempão, né, para passar de uma página para outra. Essa é o poder da poesia. E nessa crítica que você propõe, pelo menos a leitura que eu fiz, né, talvez eu possa estar errado, não foi nem isso que você pensou, mas é aquela velha história de que a obra fica muito maior do que o próprio escritor, né, e quem lê aquilo vai ter a sua percepção, né, com a sua experiência de vida. Mas me parece que o olhar do universo inteiro, você se permite olhar debaixo do chão, né? Tanto é que você faz referências ao Unaí, que é sua terra de origem, né? E você se permite olhar, em vários versos você compõe isso, né? De baixo para encontrar poesia na terra e nas coisas simples para subir, né, para o nosso universo. Então, tudo é baseado naquilo que nos traz, né, de onde a gente veio, ou seja, nossas origens. Mas é isso que eu queria entender. Por que você colocou o título de Fragmentos de um Céu Submerso, né? E que eu gostaria que você explicasse qual foi o pensamento lá atrás para você escrever e intitular seu livro com essas expressões. Rafael, muito, muito bem colocado, né? Eu estava até num evento com um poeta de São Paulo que estava aqui no Maranhão, na Academia Maranhense de Letras, ele falou: ó, o escritor, quando ele resolve escrever um livro, o primeiro direito que ele abre mão é o direito de eu quis dizer. Ele não pode dizer isso. E o que acontece, Rafael? Esse é um título, para mim, né, que fala muito comigo e que remete à questão da imanência mesmo, a relação da imanência com a transcendência. Porque às vezes você olha para cima e não vê nada. Nós temos que ver, né? Nós vivemos aqui nesse mundo, nos relacionamos aqui com outras pessoas, com a natureza, com a cidade, com tudo, e precisamos encontrar esses fragmentos, né, aqui embaixo, porque eu não vou
não tem como transportá-la para cima. E é um título que, para mim também, como para a maioria da poesia, remete muito aos silêncios que a poesia traz. Prazer maior para quem escreve, e eu descobri isso só agora, do que uma pessoa chegar e falar sobre o que ela entendeu. Isso é diferente do que eu quis dizer. É um complemento assim, muito saboroso para quem escreve, sabe? Entendi. E, pois é, esse título, ele remete muito à questão da imanência e transcendência, né? Para mim. Porque nós precisamos encontrar um pouco da transcendência aqui embaixo, né? Nas nossas convivências, nas nossas relações. E Sim. também é um título que eu quis, para mim, né? Ele remete um pouco ao haikai, né? E o haikai remete muito a silêncio, né? Tem um silêncio em fragmentos do céu submerso. Por quê? Né? Muito bom. Bom, são dicas valiosas aí para quem vai se aprofundar no livro, né? Eu confesso que eu vou ler de novo também para a gente ter mais abrangência ainda, né? E me permitir outras interpretações, inclusive. Mas você, na entrevista, admitiu que não tem um processo muito engessado de escrita. Isso, às vezes, as ideias nascem do caos, nascem de um evento do cotidiano, nasce do dia a dia, muitas vezes na fila de uma padaria. Conta essa história de processo de escrita que você tem. Pois é, Rafael. O que acontece, cara? É muito bom falar sobre isso, porque durante muito tempo eu não me levei a sério, né? Justamente por esse processo. Porque tem, em algum lugar, né, aquela ideia arraigada do poeta que senta em uma cadeira em frente ao mar, vai contemplar para escrever uma poesia. Né? Eu não consigo escrever assim. Eu não escrevo quando eu quero, nem se eu contemplar. Geralmente, a poesia vem e ela vem nesses momentos um pouco caóticos da vida. Né? A fila da padaria, às vezes eu estou dirigindo, tem para o carro, já aconteceu, vários outros momentos. É um processo de criação que eu tive que aprender a me relacionar com ele, né? E também conhecendo outros poetas, lendo, né? Que eu fui ver que ele não é tão incomum assim, né? E, e que cada um tem seu processo. É importante falar isso, porque o processo de criação ele não é igual. Esse ideal do poeta, eu acho até que ele existe mesmo, porque por isso mesmo ele foi criado. Mas as formas de criação são amplas, né? Perfeito. Um dos fragmentos aqui do seu livro retrata, ele brinca com a ideia, né, de um poder superior que Deus o representa, né, disfarçar muitas vezes de nada, sendo surdo, mudo e impassível. Na correria do dia a dia, nesse mundo de hoje muito acelerado, tá? E aí vou voltar um pouquinho na parte do silêncio que você conta, e foi um dos versos que eu mais achei interessante na parte da poesia, né, que seu livro é dividido, né? Ele tem no fim é prosa e poesia, então isso compõe realmente uma obra muito interessante. Mas onde se encaixa esse mundo maluco de hoje nosso nessas partes que você coloca o silêncio da alma como algo muito acalentador e importante para a nossa vida de hoje? Pois é, Rafael. Eu acho que o poder do silêncio é muito forte nas nossas vidas e é preciso trabalhá-lo, contemplá-lo, né? Eu acho a poesia, de modo geral, toda ela, é repleta de silêncios, né? Sem silêncio, você a poesia não desce. Né? Por exemplo, tem uma pedra no meio do caminho. Se eu não parar para contemplar, eu vou passar direto e não vou absorver. Né? Perfeito. O que importa nela é o silêncio. Isso acaba se comunicando, né, Adriano? Eu sempre digo isso, eu gosto muito de alguns livros, obras do Mário Vargas Llosa. Ele tem um livro importante chamado A Civilização do Espetáculo. Né? A gente fica muito preocupado com quantos likes que a gente vai ter, quantos seguidores, etc, etc. A gente acaba fazendo algo muito sensacionalista e essa vida muito corrida, né? A gente acaba esquecendo justamente de contemplar esse silêncio e a beleza da vida em si, né? E prestar atenção, né, no que está ao nosso redor. Acho que isso comunica muito bem com essa necessidade que o ser humano, né, precisa, né? Menos agitação,
menos espetáculo e mais uma vontade de olhar, né, para dentro, para si, né, e pensar um pouco mais e contemplar essa vida mais calma, né? Eu mesmo, indo à beira do Rio Preto, você faz várias referências ao Rio Preto, essa próxima pergunta que eu vou fazer a você, né, e as naturezas que o Naí oferece, a gente acaba desligando muito, inclusive do celular mesmo, e isso leva a gente a pensar nessas nossas possibilidades. Mas você cita a cicatriz de água, fazendo referência a um rio, né? Esse rio é o Rio Preto? Eu queria só comentar um pouquinho sobre essa questão, porque realmente, cara, eu acho que a questão do silêncio e nós estamos, infelizmente, nós estamos num período muito barulhento da vida, né? Fala-se muito sobre tudo. Sim. Eu não Muita sou. informação, pouca informação de qualidade, né? E pouca informação útil. Eu não sou de nenhum modo crítico de tecnologias, a nada, mas é isso que você falou. Você falou o que eu também sinto. E isso nos atrapalha mesmo nessa questão contemplativa. Quando eu morava em Unai, Rafael, quando eu era criança, ainda não tinha essas usinas aí no Rio. No período de enchente, as pessoas passavam na minha casa, falavam, vamos ver o rio. A gente ia lá para ver o rio, para contemplar. Simplesmente isso. Né? Eu Exato. fui crescendo e isso foi acabando. E sobre a sua pergunta, sendo mais direto, o Rio Preto é o rio da minha vida. Né? Eu tenho uma relação com ele maravilhosa. Assim, maravilhosa. Uma relação com ele de muita força. O Fernando Pessoa tem uma poesia do Alberto Caeiro, que ele fala do Rio Tejo, né? Que o Rio Tejo é maravilhoso, é grande, é navegado por grandes navios, mas ele não supera o riacho da cidade em que ele nasceu. Né? Perfeito. Não é nem não supera, ele não usa essa palavra, é minha interpretação. E aí eu preciso te dizer isso também, o Rio Preto é o rio da minha vida. Esse é um rio que me formou. Né? Essa história que eu estou te falando de contemplar, eu morava ali muito perto, muito próximo do rio, era na Rua Sulino Brochado. Então, tem uma relação muito forte com o rio, realmente. O Guimarães Rosa também teve essa mesma paixão pelo Rio Urucuia, né? Rio meu de amor é o Rio Urucuia. Exato. Assim, são locais realmente espirituais, né? Você tem esse apego, né? Independentemente do tamanho do rio, mas a gente sabe que o Rio Preto é um rio navegável, um rio lindo, né? E quando você chega próximo a ele, ele tem características bem peculiares. As próprias curvas dele, né, representam bem isso. Se fosse um rio mais largo, às vezes não teria a beleza que ele tem. Então, as características desses rios são realmente muito impressionantes. Você ia falar, e eu acho que você tem uma parte do seu livro, né? E a própria. Foi uma pergunta que mais ou menos fizeram para você em uma entrevista que eu estava lendo, sobre a questão de ser categorizado como um livro regional. E fazendo um paralelo aí com outras obras que começam regionais, mas viram universais, que é o que o seu livro hoje está representando, né? Eu queria que você contasse qual foi a sua intenção no início, também se transformar, trazer o regionalismo para o mundo, ou simplesmente despretensioso, criar e colocar no papel aquilo que você tinha em mente. Ô, Rafael, o que acontece? Eu não tive essa pretensão, tá? Por quê? Justamente por causa desse meu processo de criação que eu estou te dizendo. Eu não sentei para escrever um livro sobre o tema X. Né? O meu processo de escrita do livro é como se fosse um processo de colagem. Né? Eu pego as minhas poesias, seleciono e vou montando o livro. Quando eu terminei, eu percebi que existe uma unidade temática, né? Mas isso foi depois, isso não foi antes, sabe? Então, assim, não tive essa pretensão. Então. Isso é importante, Adriano, só para te interromper um pouquinho aqui, para dizer o seguinte: muita gente tem vergonha de escrever o que pensa, o que tem. Às vezes pessoas experientes que têm uma vida, às vezes, anotada num diário, tem muito conteúdo, muita história para contar, e às vezes ele não se expressa com medo, mas será que meu livro vai ser aceito? Será que é isso, que é aquilo? E às vezes acaba deixando o tempo passar, né? E às vezes eles vão ver, olhar para trás e já os tempos se encerrou.
Então, é importante vocês dizer isso, que acaba incentivando muita gente também a colocar suas ideias para fora, né? Não ficar só pensando, né, se vai ter aceitação ou não. Eu acho que o artista ele tem que ter um pouquinho dessa coragem, vamos dizer assim, né? E tanto é que você escreveu o livro, hoje é um livro de referência, está sendo até homenageado pela Câmara Municipal aqui de Unai, né, pela sua obra, foi entrevistado por grandes jornais, é um livro muito consistente, muito bom, e essa mistura de poesias, de conto, de onde veio essa ideia, Adriano? Você fez o seu livro. Rafael, é muito legal você ter dito isso antes, porque realmente eu acho que é importante, tem que colocar a ideia no papel. Tem o Mário de Andrade, na apresentação do Pauliceia Vairada, ele tem uma frase que ela me motivou muito, que ele fala o seguinte, todo escritor acredita na valia do que escreve. Se ele divulga, é por vaidade. Se ele não divulga, é por vaidade também. Então, de qualquer forma, vai ter. E ele continua esse trecho falando assim: eu tenho grandes amigos, né? É como se diz assim: meus amigos vão gostar do que eu escrevi e tal. E eu acho, na verdade, que toda forma de escrita é válida, toda poesia é válida, né? Eu acho que tem que ter coragem, tem que ter vontade para colocar para a gente poder conhecer. É muito bom conhecer poesias novas, contemporâneas. Eu acho que vale a pena, tá? Sobre o restante da pergunta, eu queria que você só repetisse o final, por favor. Eu perguntei lá o seguinte, né? De onde partiu a ideia de você misturar a poesia com a prosa no final? Não, pois é, Rafael, eu sou um sujeito, e não é uma escolha minha, mais da poesia que da prosa. A prosa fala comigo com mais dificuldade. Então, assim, eu não teria como escrever um livro só de prosa. Aí eu resolvi juntar, né, nesse processo que eu te falei, que é quase um processo de colagem. Então, também não foi pensado. Foi sentido. Porque Ótimo. é mais de dentro para fora que de fora para dentro. Bacana. Adriano, está muito bacana a sua entrevista. Eu vou te receber aqui pessoalmente, né, em agosto, que você aqui virá em Unai. Nós voltaremos a falar sobre a sua obra, outras obras têm o mesmo direcionamento. Eu agradecer demais a sua participação aqui. E para fechar, a última pergunta. Adriano já está escrevendo outros livros? Ô, Rafael, eu quero escrever, sim. Eu penso em publicar ano que vem. Mas, como eu disse, o processo é meio lento, é meio caótico. Eu ainda preciso organizar muitas coisas para que isso aconteça ano que vem. Maravilha. Estamos ansiosos aqui para, quando o lançamento acontecer, a gente já fazer a leitura, né, e te entrevistar aqui no CBcast novamente. Adriano, agradeço demais sua participação aqui no 12º episódio, Nota de Rodapé, do nosso Capim Branco Podcast, que entrevista os autores de obras literárias, jurídicas, não jurídicas, enfim, e você foi o nosso convidado de hoje nesse importante episódio, falando do livro que você escreveu, né, Fragmentos de um Céu Submerso, que traz referências aqui da nossa região. E você está de parabéns, Adriano. Estaremos aqui em breve tomando uma cerveja aqui e também participando do CVCast ao vivo, né? E também presencial. Obrigado pela participação, Adriano. Rafael, eu que te agradeço. Muito obrigado pelo carinho com a obra, por ter me dado esse espaço e pelo reconhecimento. Estou muito feliz por estar aqui, viu? E o CBcast é um podcast que vale muito a pena a gente acompanhar. Tenho acompanhado assim com muito afim. Beleza. Até a próxima.